Salve Maria, dia 17 de setembro de 2021, da 24ª semana do Tempo Comum, e o Evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 8º, nos versículos do 1 ao 3. O Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós ouvimos o Evangelho de hoje, o início do capítulo 8º, e apenas 3 versículos, mas que com certeza trazem uma experiência tão grande e tão profunda. Primeira realidade que nos é apresentada é que Jesus vai seguindo a sua missão. E qual é a missão do Cristo? Anunciar a chegada do reino, a boa nova, e diz que Jesus andava nas cidades e nos povoados. E claro, esta proximidade de Jesus com as pessoas levava com as pessoas a uma experiência profunda de Deus, que as pessoas mudavam de vida, queriam seguir a Jesus, queriam deixar tudo, pois Jesus tinha palavras que convenciam. Mas não é o simples fato de falar com autoridade. Jesus falava daquilo que ele vivia. E então toda a experiência de Jesus na natureza humana, ele a experimentava antes de pregar. É muito fácil pregar a palavra, mas não vivê-la. E estamos cheios de charlatões por aí afora. Gente que prega, que grita, que sacode a Bíblia, não é? Que faz tantas coisas, é tanto teatro que só Deus na causa. Tem ainda aqueles que fazem de Deus, né, o seu fantoche. Porque Deus vai fazer aqui, é que eu estou mandando. Deus não é isso. Isso é para os outros. O nosso Deus é o Deus da verdade, da justiça. Mas sempre age de misericórdia, sempre age com compaixão para conosco. E se Ele tiver de curar, Ele vai curar. Se Ele tiver de expulsar um demônio, é em nome de Cristo que será expulso. Não é pelo poder da gritaria ou alguém que diz que faz, pois quem faz tudo é o Cristo. E nós, católicos, cremos nesta realidade. A segunda realidade colocada para nós na perícope de hoje é que os discípulos iam com Jesus. Os discípulos e seguir ao Cristo é realmente a realidade do discipulado. Todo aquele que apresentava, que discursava, não é, num púlpito, aquele que discursava também, não é, no coreto. Lembremos, né, dos coretos antigos nas praças. Era para estas discussões filosóficas e, no caso de Jesus, teológicas. E então as pessoas ficavam maravilhadas e encantadas e se tornavam discípulos, discípulas, né? E então os discípulos de Jesus seguiam a Cristo. De um certo modo, eles iam aprendendo o modo de ser do cristão. Seguir a Cristo, mas não de qualquer modo. Seguir a Cristo do modo do Cristo. As pessoas querem seguir a Jesus no seu achismo. Ah, eu acho que eu devo fazer isso. Eu acho, não deve achar. Pois o Cristo é sim, sim, não, não. O que vem fora do sim, do não, vem do maligno. Porque nos coloca em cima de um muro e a gente não sabe para que lado pender. Então, que sejamos sim para o Cristo e não para o pecado. A terceira realidade colocada diante de nós, não acredito. A terceira realidade colocada diante de nós é destas mulheres. Delas haviam sido curadas, alguma delas espíritos maus, né? Vimos aí, né, de Maria Madalena, que saiu 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Mas essas mulheres, inclusive Susana, não é? Elas ajudavam a Jesus.
com os bens que possuíam. Quão bela a experiência de algumas que são viúvas e não, mas que sustentam a igreja, que estão próximas dos padres, acolhem, né, ajudam, consolam. Ai de nós também se não fossem estas mulheres que estão tão próximas de nós. E aqui a gente não fala, né, de outras realidades a não ser desta proximidade, como a proximidade do Cristo, porque nos ama, né, porque nos quer bem, né? Não uma proximidade com segundas intenções, não. Porque nós sabemos e conhecemos inúmeras mulheres, né, que fazem um bem enorme à igreja e que tanto sustentam a igreja. A gente, no seminário, alguns seminaristas tinham as madrinhas, né? E claro, a gente tem sempre pessoas que são muito caras ao nosso coração e elas sabem desta realidade, independente de quanto, né, são generosas na caridade, com a paróquia, com o padre, com todas as necessidades. E então a gente vê, né, como é belo escutar do evangelista Lucas esta realidade, pois, né, muitas viúvas, né, são capazes de ofertar a si mesmas, mas ofertar a caridade, o amor ao próximo, sendo generosas, né? Conheço algumas que vivem esta experiência de amor à igreja, amando o sacerdote, porque vê no sacerdote o próprio Cristo. E nós temos esta gratidão no coração. Vocês sabem, né, de quem estamos falando, né? E que com certeza o nosso coração se enche de alegria. Por quê? Porque vocês são também parte da nossa família. Mais próximas, com certeza, no coração do Padre. Por quê? Pelo amor ao sacerdócio de Cristo em nós. E nós só temos que render graças a Deus que motivou, né, que conduziu, que orientou estas mulheres a também serem generosas no amor. Pois muitas vezes alguns padres, né, distantes da família, distante dos amigos, né, dependendo da paróquia onde está, sentem, né, nestas mulheres, nestas pessoas, também fala de alguns homens que também estão muito próximos ao padre, aos padres, aos religiosos e religiosas, e que são este olhar diferenciado de amor, de carinho, e que se tornam parte integrante da nossa família. Pois bem, caríssimos, supliquemos a nosso Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo. Primeiro, para que a cada dia nós cumpramos a nossa missão de batizados, de anunciar o Cristo e o Reino. Que vivamos verdadeiramente o discipulado. Jesus é o Mestre e nós aprendemos dele, antes de proclamar a palavra, que nós a vivenciemos. E dar graças a Deus por tantas mulheres, né, e algumas que são viúvas, que dão realmente este tom, este sabor à vida dos consagrados. Que Deus abençoe, que Deus lhes pague. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.